Olá pessoal, eu sou a professora Daiane Roça e vou explicar nessa aula alguns conceitos sobre a célula vegetal, bem como caracterizar algumas diferenças que nós vamos encontrar tanto na célula vegetal em relação à célula animal. Agora, uma primeira pergunta que você poderia se fazer é observar o desenho e se perguntar: quais características eu observo no desenho para saber se esta célula é animal ou vegetal? Então vamos olhar agora com mais detalhes esta imagem. Observando aqui, podemos perceber uma série de características desta célula. Por exemplo, a existência da parede celular, aqui ao redor de toda a célula, também a existência de algumas interrupções ao longo da parede. Essas interrupções são chamadas de plasmodesmos. Internamente ao desenho, podemos ver a existência do vacúolo aqui com essa coloração azulada e percebemos também plastos. Neste caso, plastos que estão relacionados à fotossíntese, então chamados cloroplastos. Então essas quatro características, presença de vacúolos, parede celular, plasmodesmos e plastos, são típicas de célula vegetal e nós, enquanto pesquisadores, biólogos, utilizamos as mesmas para fazer exatamente essa diferenciação entre uma célula vegetal e uma célula animal. As demais características que aparecem aqui, como por exemplo núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias, aparelho de Golgi, são estruturas comuns aos dois tipos de células. Aqui uma outra visão, podemos perceber com bastante nitidez a parede celular, as interrupções chamadas então de plasmodesmos, o vacúolo aqui ocupando boa parte do espaço interno da célula e a presença então de cloroplastos. Então, características marcantes desta célula. Agora, é importante também considerarmos algumas características sobre cada uma dessas estruturas típicas da célula vegetal. Então, a primeira delas, o vacúolo. O vacúolo ele é delimitado apenas por uma membrana lipoproteica denominada então tonoplasto. Internamente ao vacúolo, podemos dizer que o conteúdo é formado por água, substâncias inorgânicas e orgânicas, enzimas e pigmentos. O seu conteúdo é ácido, ou seja, a porção interna aqui do vacúolo apresenta um pH em torno de 5. Esse pH mais ácido contribui para o metabolismo da célula. Nesta figura, podemos perceber também que o vacúolo ele ocupa um volume considerável da célula, do volume da célula, podendo em alguns casos ser assim uma das maiores estruturas da célula vegetal, bem perceptível ao microscópio óptico, por exemplo. Nas células parenquimáticas, esse vacúolo chega a ocupar 90% do espaço celular. Já nas células meristemáticas, ou seja, aquelas que estão relacionadas ao crescimento ou divisão celular, esses vacúolos eles são pequenos e se encontram em numerosos vacúolos. Com o tempo, essa célula meristemática tende a se diferenciar, se tornar uma célula adulta, e neste meio tempo os vacúolos pequenos vão se fundindo até formarem um único vacúolo. Importante lembrar algumas funções do vacúolo também. Uma delas é armazenar, como nós já falamos anteriormente, ácidos orgânicos. Também armazena produtos do metabolismo secundário da planta, tais como taninos, saponinas, alcaloides, cristais, ao exemplo de drusas e ráfides. E uma curiosidade é que também uma função é que os vacúolos são responsáveis pela autofagia da célula e de componentes celulares. Então, esta autofagia representa a destruição da própria célula e desses componentes da célula que não estão funcionando bem. Esta autofagia é uma função semelhante ao que observamos ou estudamos lá com os lisossomos na célula animal. Outra estrutura, então, característica da célula vegetal é a parede celular.
Importante mencionar que células sem parede celular são raras e vão ocorrer, por exemplo, durante a formação das células do endosperma de algumas monocotiledôneas e embriões de gimnospermas, ou seja, existem células vegetais sem parede, mas numa condição exceção, numa condição de maior raridade. Vemos aqui a parede celular nesta imagem com a cor bem verde, bem acentuada e bem visível. Aqui a porção interna de uma célula e aqui do outro lado a coloração branca representando uma outra célula aqui vizinha. A membrana vai aparecer aqui com essa tonalidade rosa e reforçando que a parede celular vai formar-se externamente à membrana plasmática. A estrutura química da parede é composta de celulose, hemicelulose, pectina e lignina. Então, estruturas que aparecem aqui nesta figura didática. Celulose, a hemicelulose aqui em vermelho e fios aqui de pectina aqui com essa tonalidade mais azulada. Também podemos dividir a parede celular em partes ou, na verdade, camadas. Então, estas camadas são formadas pela existência da lamela média, depois a parede primária e, por último, aqui a parede secundária. Então, entre as duas paredes primárias se encontra, então, a lamela média. Internamente, a parede primária significa que a célula, a parte interna da célula está aqui, nesta porção, pode ocorrer a deposição da parede secundária. A lamela média, por sua vez, é uma camada delgada responsável pela união entre as duas células adjacentes. Já a parede primária é um pouco mais espessa que a lamela média, porém mais fina que a parede secundária. São depositadas enquanto a célula aumenta de tamanho e células que se dividem ativamente têm somente parede primária, porque esse tipo de célula está envolvida na cicatrização dos vegetais. A parede secundária é bem mais grossa, isso fica bem nítido nesta figura, e quando aparece é responsável pela deposição de lignina. O surgimento da parede secundária ocorre para aumentar a resistência da célula. Em alguns casos, muitas chegam até morrer. É o caso do tecido que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é o xilema. Então, o xilema é um tecido morto no qual as células sofreram ou passaram pela deposição da parede secundária e por isso são células mortas. Na parede secundária, já que é uma camada bem grossa, existem outras camadas, como a S1, S2 e S3. Então, essas camadas diferem entre si na orientação das miofibrilas de celulose e a deposição mais densa dessa celulose na parede secundária também tem o papel de aumentar muito a resistência da parede, no caso aqui em associação com a lignina que nós falamos anteriormente. Função da parede é conter o protoplasto da célula, mantém também a forma e a rigidez desta mesma célula, vai prevenir ou auxiliar a membrana na evitação da ruptura, por exemplo, quando ocorre a entrada de água na célula, e também vai atuar na defesa contra bactérias, vírus e fungos, ou seja, uma série de funções aí associadas. Aqui mais uma imagem observando a existência da parede primária aqui na figura A. Então, a parede primária está aparecendo aqui. Quando ocorre a deposição da parede primária, existe uma porção grande da célula vegetal aqui internamente que está disponível para a realização do próprio metabolismo da célula. Agora, já na figura B, observamos a deposição da parede secundária. Quando isto ocorre, o lúmen, ou seja, o espaço interno aqui da célula, tende a se reduzir e a deposição da parede secundária pode impedir a circulação de água e nutrientes e, por isso, levar então a célula à morte. Também importante mencionarmos, associados à parede celular, a existência de campos de pontuação. Aqui ilustrados dois tipos, pontuação simples e areolada.
A pontuação simples aparece aqui na figura A. Podemos perceber que não existe parede secundária e boa parte da parede primária não existe. Então, esse campo de pontuação permite ou possibilita que a célula circule nutrientes, água, por este espaço. A pontuação areolada apresenta aqui na cavidade a sua borda arredondada e também um tipo de proteína especial chamada toro. Então, esses dois tipos de pontuação podem ocorrer na mesma célula, ou seja, a mesma célula pode apresentar os dois tipos de pontuação com tamanhos e disposição diferentes. Aqui também os plasmodesmos, visíveis aqui na célula, são interligações entre membranas de células vizinhas e criam pontes citoplasmáticas. E é uma estrutura típica de células vegetais. Cada um desses canais é constituído de cordões de citoplasma e de uma porção do retículo endoplasmático, denominado então desmotúbulo, que permite a comunicação entre os retículos de ambas as células interligadas. Os plasmodesmos geralmente se localizam no campo de pontuação, que é a área mais delgada da parede da célula vegetal. Então é interessante notar essa associação entre plasmodesmos e campos de pontuação. Aqui podemos ver o slide contendo informações sobre os plastos e, na verdade, podemos dividir esses plastos em dois tipos, cromoplastos e leucoplastos, sendo que cromoplastos são aqueles que contêm pigmentos, enquanto que os leucoplastos são aqueles sem pigmentos. Então, cromoplastos dividimos em três tipos: cloroplastos, xantoplastos e eritoplasto. Aqui, a figura ao lado mostra a imagem de uma série de cloroplastos, ou seja, aqueles plastos que possuem o pigmento da clorofila e estão associados à realização da fotossíntese, acabam ficando com essa coloração verde. Nesta outra imagem, o xantoplasto com a coloração amarela, típica desses plastos, e os eritoplastos com a concentração de pigmentos na tonalidade avermelhada. Importante mencionar que esses tipos de plastos vão aparecer em maior ou menor concentração em folhas, em frutos que vão apresentar cores diferentes e pétalas de várias flores. Por último, aqui os leucoplastos. Os leucoplastos apresentam três tipos: amiloplastos, responsáveis pela reserva de amido. Aqui nesta imagem vemos os amidos presentes, os grãos de amido presentes internamente à célula. Também existem os proteinoplastos, responsáveis pelo armazenamento de proteínas, e oleoplastos, também chamados elainoplastos, que armazenam lipídios. Então, se algum dia você for cortar um abacate, lembre-se de levantá-lo e olhá-lo sob a luz. Possivelmente poderá observar a formação de pequenas gotículas de óleo. Essas gotículas de óleo ou de lipídios estão relacionadas à existência, então, desses oleoplastos. Pessoal, a aula é esta. Peço que vocês agora leiam o texto de apoio e respondam às questões da atividade relacionada a esta unidade de aprendizagem. Bom trabalho a todos e até a próxima aula.